Hoje é dia de ceia, um símbolo muito maravilhoso, apaixonante até. Mas nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Neemias capítulo 4. Vamos falar alguns minutos sobre esse texto. Vamos ler do 1 ao 14. Neemias 4, 1, 14. Diz assim: os irmãos que quiserem permanecer sentados podem, se quiserem ficar de pé, podem ficar de pé. E sucedeu que, vindo de Sambalate, e edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o Amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro construído de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até à sua metade, pela metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite. Por causa deles, então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei,
E levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Até aqui a palavra do Senhor. Neemias foi um homem destemível, um lutador. Apesar de ser apenas um copeiro do rei das Seixas, Deus usa quem quer, quando quer e como quer. Nunca se menospreze, porque tu és, meu querido irmão, minha querida irmã, um filho de Deus. Nunca deixe que o inimigo zombe de si, porque ele sempre foi e vai continuar sendo inimigo declarado de cada um de nós. Não caia nas suas artimanhas. Não diga que não pode. Não dê ao outro aquilo que pode fazer. Construa e não destrua. Abra os seus lábios para edificar, não para criticar. Abra o seu coração para bendizer e não maldizer. E aí, tu e eu, meu querido irmão, nós veremos sempre a glória de Deus operar nas nossas vidas, mesmo na hora da tribulação, e da prova, e da angústia, como os irmãos e eu preferimos. Podemos observar neste texto lido, há aqui um Sambalat, há um Tobias, há árabes, há homens negociantes pelos seus próprios interesses, que se fazia amigos dos amigos em Jerusalém. Mas os seus próprios interesses carnais fizeram com que eles se rebelassem contra o tal copeiro do rei. Podemos observar que a chegada de Neemias a Jerusalém representou uma ameaça terrível, irmãos, para os tais que eu já falei. Como Sambalat, Tobias e os seus companheiros, os dos contra. Porque, infelizmente, meus irmãos, hoje, provavelmente, conhecendo a Jesus como nós conhecemos, sendo born again ou nascidos de novo, ainda ficamos em cima do muro. Hoje é bom, amanhã é mau. Hoje o pastor é uma bênção, mas amanhã já não é aquela bênção. Porque quando eu me desleixo, quando a minha mente vê só com os olhos físicos e um corpo carnal, o meu espírito passa a necessidade externa e eterna. E nós já temos maturidade suficiente para sabermos onde nós estávamos, onde estamos e para onde vamos. Enche-se da palavra e não de si. Enche-se de verdade e não de mentira. Ande no caminho e não procure caminhos. Neemias sabia em quem tinha crido. Ele sabia o Deus, conhecia o Deus de seus pais. Ele sabia a necessidade que o seu povo estava passando. Ele sabia que toda Jerusalém se tinha desmoronado, até a própria pedra dos muros foram queimadas. Mas ele não olhou a isso. Ele olhou numa missão que lhe foi entregue por Deus. E se ele sair de onde ele tinha tudo,
ele não se importou o que ia encontrar, quem ia estar com ele e quem não estava com ele, porque ele cria no Deus, no único Deus que tudo pode, que tudo podia. Ele não confiou nas suas próprias forças. Ele confiou nas forças do único Deus que o tinha predestinado para que se fosse cumprido, para que o inimigo fosse derrotado através dele. Ele não cita quantos amigos estavam do seu lado. Ele não se preocupou com isso. O texto diz que os muros foram edificados contra todos e contra tudo, porque Deus foi sempre o Deus da sua aliança. Havia muita ameaça contra ele, ameaça de morte até. E poderíamos ver isso, já foi lido no texto, do verso 2 a 10, mas vamos à frente. Porque esse grupo, há sempre um grupo que é contra Deus e a sua obra aqui na terra. Há sempre um grupo. Eles continuavam mostrando a Neemias que ele não ia conseguir fazer nada. O tal grupo. Porquê? Esse grupo desejava que os judeus continuassem fracos. Que nada fosse construído. Porque eles eram homens de negócios. Irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida que nós nunca vamos saber porquê. Mas uma coisa é certa. O choro de um é a alegria do outro. Sempre assim foi. Aqui há tempos teve aí essa enfermidade de Covid. Muitos perderam famílias. Eu fui um deles. Perderam tanta coisa. Poder de compra. De tudo, perderam poder de tantas coisas, e são um grupo, enquanto o outro grupo enriqueceram mais e mais sobre essa enfermidade. Sempre assim foi, sempre será assim. Isso um dia tudo vai passar, mas enquanto esse dia não chegar, porque estamos à espera da sua vinda, com poder e alarido, para vir buscar a sua igreja. Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Não vamos estar preparados, estamos preparados. Mesmo que tu digas, meu irmão, que não és merecedor disso, tu não vais para o céu por mereceres. Temos que entender, saber separar um corpo visível de um corpo invisível. Neemias soube fazer essa diferença. E nós, como igreja, temos que saber fazer essa diferença. Porque muitas vezes nós caldeamos, fazemos um tutofruto amargo. E Deus não quer que isso aconteça nem na minha, nem na vossa vida. Ele quer que tu sejas um Neemias, olhando para Ele como ator e consumidor da fé. Não deem a parecer sem saber o que é que estão dizendo. Não
Não venham contra servos e servas de Deus que pagam e passam uma luta. Porque vocês, meus queridos irmãos e que estão aqui presentes, vocês não são, nunca vão ser os donos da igreja. A Bíblia me diz que eu sei que tu és igreja. E como igreja, devemos ser santos, como Jesus é santo. Devemos ser hábeis, como Jesus é. Fervorosos, seguindo o Mestre. Discípulos, verdadeiros discípulos, amando uns aos outros. Quer criticar? Critique! Mas seja uma crítica de construção. Vamos construir. Há palavras que destroem, há palavras que magoam, há palavras que fazem chorar, mas também há palavras que fazem abraçar, que fazem pedir perdão, que fazem ter um relacionamento como verdadeira igreja. Sejam Neemias! Sanbalate, Tobias e outros mais sabiam que corriam perigo, porque eles tinham o poder da região. E isso, se o muro fosse construído, se Deus começasse a construir tanto o que era visível como o que era invisível. Porque Neemias saiu para construir os muros, mas para restaurar o seu povo que tinham se afastado de Deus, que não tinham tempo senão para as suas lamentações, que não tinham tempo senão para mendigar na sua própria terra. Eles se acostumaram tanto que não queriam que ninguém mexesse com eles. Eles se acomodaram. Meu irmão, não se acomode. Acomodar é entregar a arma ao inimigo. Seja um guerreiro. Use a arma a todo o tempo, que é a palavra do Senhor. Amando-nos uns aos outros. Que haja reconstrução em cada vida aqui presente. Vamos ser construtores nessa última hora, porque amanhã pode ser tarde. Eles sabiam que as suas riquezas, os seus negócios ficariam em perigo. Eles iam perder o seu poder que eles pensavam que tinham. Intimidando o servo de Deus. Nunca devemos intimidar o servo de Deus. Mas o servo é assim, mas faz isso, faz aquilo. Ora! Deixe de crítica. Ora! Não dê o seu parecer, porque o seu parecer pode ser inimigo. Ora, fale com Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Não mostre que é um crente alto, que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tem que haver humildade, sabedoria do céu. Pagando nisto tudo junto ao seu conhecimento. Aí, não há outra maneira de não ter um relacionamento visível com Deus. Por que visível? Porque o meu falar vai dar o testemunho daquilo que eu sou. A minha personalidade vai aparecer segundo Deus, segundo Jesus. O meu caráter não se vai contentar em ficar sobre o muro.
Porque Jesus me ensina como eu devo andar no caminho, na verdade, para mostrar ao mundo degradado dia após dia. Sim, porque o mundo está degradando dia após dia, o sistema que lá está. Então o meu testemunho vai mostrar, onde quer que eu vá, que Jesus faz a diferença. O meu caráter não pode hoje pertencer ao norte e amanhã pertencer ao sul. O meu caráter não pode dizer, está certo, pastor Rafael, agora, daqui a pouco dizer, não está certo. Coitadinho, coitadinha, e está sofrendo. Isso não é caráter. Caráter é mostrado na vida de cada um de um filho e filha de Deus, quando eu estou no caminho, quando eu ando na verdade, para que eu possa mostrar que realmente tenho vida eterna. Tem que haver consciência tranquila, um coração reto e uma humildade notória na vida do verdadeiro cristão. Enquanto tudo vai bem, é tão fácil no meio do povo de Deus. É maravilhoso. Mas devemos, todos nós, estar preparados para enfrentar dificuldades, porque o inimigo é o mesmo. Há muitos crentes costumam dizer assim, e é verdade, mas temos que pôr isso no sítio certo. Há um verso na Bíblia que diz que nenhum mal chegará à tua tenda. Entenda qual é a tenda. Temos que entender qual é a tenda. Porque se não chega nenhum mal à minha tenda, então por que é que eu vou para o hospital? Então por que é que passamos necessidades? Então por que é que a igreja do Senhor aqui na terra às vezes deriva? Não está no mesmo espírito. Temos que pensar nisso. São coisas muito profundas. Enquanto o povo de Jerusalém estava conformado com a sua triste sina, porque é a realidade, era a realidade, o inimigo os deixou em paz. É sempre assim. Quando nós começamos a servir a Deus, quando nós entendemos que o servo é para servir e que somos nós, aí entra o outro. Aí é como um soldado que foi à sua sorte para entrar no exército. Pertence a ser um soldado, um guerreiro. Agora escolha que tipo de guerreiro. Esse, ela pertence a mim. Eu posso ser um cobarde, eu ser um verdadeiro guerreiro. Na obra do Senhor é a mesma coisa. O verdadeiro guerreiro é aquele que dá a cara. Não olha à direita nem à esquerda, mas que olha em frente ao consumidor, aquele que o chamou para cumprir a sua missão, porque cada um de nós estamos apenas cumprindo a nossa missão, porque já somos salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Glória a Jesus, pelo menos somos salvos. Não é? Irmãos, o inimigo não deixa em paz quando tu estás fazendo aquilo que ele não gosta. Mas deves estar preparado para enfrentar o que quer que seja, porque Paulo diz que eu não vivo mais em mim. Então, se eu não vivo mais em mim, eu estou vivendo para alguém. Nesse caso, vivemos para cumprirmos nossa missão espiritual aqui na terra.
Não nos podemos esquecer disso, porque se nós nos esquecemos disso, alguém vai nos lembrar quando nós fazemos e dizemos aquilo que não devíamos ter feito, dito. E é vergonhoso quando o inimigo nos lembra e eu fiz e disse aquilo que não devia. Ainda se é Jesus que nos chama a atenção, é muito, muito diferente. Mas é que o outro só chama a atenção quando está no poço. E por isso, como verdadeiros cristãos, devemos ter cuidado para não irmos ao vale pelos nossos pés. Porque ir ao vale até é bom. Mas ele tem que saber como sair do vale. É quem deve correr para sair do vale. Em quem eu posso confiar. Tenho de certeza absoluta que só Ele me pode tirar do vale. E não adianta gritar, e esbracejar, e desabafar, como nós muitas vezes dizemos na gíria. É apenas um desabafo, cuidado, porque há desabafos que nos podem levar ainda mais ao vale. Temos que ter cuidado. Mas quando os judeus começaram a servir ao Senhor, eles começaram a sentir alegria. Porque é que eles começaram a sentir alegria? Porque eles viram em si mesmo, eles quando deram por si, aqueles que estavam com Neemias, quando deram por si, eles não só sentiam alegria física, como a vida espiritual, o Espírito começou novamente a exaltar, a glorificar o Deus de seus pais, o Deus de Jerusalém, o Deus da nova e eterna aliança, o teu e o meu Deus, o único Deus. Aleluia. Por isso, vemos que a oposição a Neemias não surge de todos os lados, surge de todos os lados. Assim é que é. Sanbalate, que era um governador de Samaria, bem como de outras nações, os irmãos devem saber disso. Havia antigos adversários de Israel, árabes, atônitas, os asdoditas. Além destes, havia inimigos internos. Os judeus tinham alianças comerciais, como eu já falei, com estes povos, e por isso seus interesses passavam ao lado e passaram a ser inimigos de Neemias, por seus próprios interesses. É a tristeza de um, é a alegria do outro. Sempre assim foi. Sempre assim foi. Mas Deus sabe o que faz. Ele sabe o que diz. Por isso, irmãos, saibam que quando nós dispomos a fazer a vontade de Deus, certamente enfrentamos lutas, desafios, oposição. Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Pedro nos exorta, sede sóbrios e vigilantes. Porque, sabem porquê? O diabo, vosso adversário, nosso adversário, anda sempre em redor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para tragar, para escarnecer. 1 Pedro 5:8. Amados irmãos, eu tinha muito para dizer, mas eu vou falar em 2 pontos só agora aqui. Hoje é dia de ceia. Primeiro, Neemias não revidou. A primeira coisa que a maioria de nós faz quando é recadularizado ou recadularizada é retrucar. E às vezes, quando a retrucamos, pomos tudo a perder. Neemias não fez isso.
Se ele tivesse feito apenas se rebaixado ao nível dos críticos e teria sido derrotado, uma vez que eram mais fortes os opositores, porque eles eram mais importantes que Neemias. Eles se sentiam mais importantes que o próprio Neemias aos olhos do mundo, não aos olhos de Deus. Segundo, Neemias orou. Observamos que se ele voltou para Deus em busca de ajuda, derramando sua queixa diante não do homem, diante de Deus, diante do Senhor, ele admite a mágoa e ira. E estamos sendo, Senhor, desprezados na sua oração, como nós lemos no texto. Senhor, nós estamos sendo desprezados no verso 4. No entanto, o trabalho era de Deus, não era de Neemias, irmãos. E por muitas vezes nós já queremos fazer o trabalho. Apresentamos como se fôssemos Deus. Como se fôssemos donos do próprio Espírito. Com os nossos atos e omissões e as nossas queixas, onde a Bíblia me diz que se eu estou em graça, se eu tenho Jesus como meu Salvador, Ele não diz que eu sou dono do meu Espírito, a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Não podemos confundir. Neemias foi capaz, irmãos, de colocar tudo nas mãos de Deus e deixá-lo ser o árbitro da disputa e o juiz dos oponentes dos judeus, daqueles que se opunham aos judeus. Irmãos, temos maturidade suficiente para cada um ser responsável perante a obra de Deus, onde quer que tu estejas. E por acaso, 1 João diz que aquele que é nascido de novo não peca. Mas se pecarmos, temos Jesus, que intercede por cada um de nós. E não podemos deixar que o inimigo vaia na nossa frente. Por uma vida santa, uma vida transformada, um filho, uma filha de Deus por terra. Não, filhinho, filha minha, diz Deus, filho meu, não peques, mas se pecares, eu estou aqui. Temos que pedir perdão. Perdão é a única coisa que transforma. O perdão é o único argumento que vai ao íntimo, ao nosso íntimo, e limpa toda a sujidade. O perdão é o que edifica o nosso corpo invisível. É Ele que fala por ti e por mim. Não é a minha mente carnal, nem a minha boca carnal. Não. Seja, meu querido irmão, minha querida irmã, e eu também, sejamos todos verdadeiros. Porque somos um povo separado, um povo escolhido. Não permita que o inimigo diga ao contrário de mim e de ti. Aconteça o que acontecer, seja um Neemias. Dias difíceis, sim, mas nada é impossível àquele que crê. O trabalho era de Deus e não de Neemias. Mas ele foi capaz de colocar o seu trabalho nas mãos de Deus e deixá-lo ser o árbitro, como eu já mencionei, de toda a disputa e o juiz dos oponentes dos judeus. Caia a oração de Neemias. Irmãos, a gente gosta muito de orar e glória a Jesus. Pai Santo, graças te dou. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Senhor, salva a minha família. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Não está nada ao contrário. Olha a oração de Neemias.
Essa gente precisava ter um encontro com Deus. Era ou não era? Mas para que isso aconteça, olha a oração de Neemias, temos que orar. Caia o céu opróbrio sobre a cabeça deles, dos contra. Disse Neemias, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubre essa iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provaram. Ele está falando sempre com Deus. Te provocaram a ira na presença dos que edificavam, que eram Neemias e os que com ele estavam. Havia essa parte agora aqui, está-me lembrando de um homem que lia um livro, chamado James Boyce. Foi um dos fundadores da Igreja Batista. Lembrei-me agora para dizer isso aos irmãos. Mas ele dizia assim, ele nos diz, que os resultados da oração, ele nos ensina os resultados da oração de Neemias. O primeiro grande benefício da oração de Neemias foi sem dúvida o fato de ter dissipado a sua raiva, pois ele não a demonstrava ou prosseguir isso foi valioso, pois é raro a raiva ser produtiva. É muito raro a raiva ser produtiva. E, em geral, ela representa um obstáculo ao bom trabalho. Além disso, a oração deve ter restaurado a perspectiva de Neemias, caso estivesse vacilando, em vez de se deixar levar pela radicalização dos inimigos. Ele agora reconheceu o que estava por detrás. A falsidade, a maldade. Eles queriam que o próprio povo perecesse, que fosse destruído à fome, morto à fome, que a cidade continuasse deserta, porque eles ganhavam com isso, eles enriqueciam com isso. Por isso, irmãos, Neemias orou como que enraivecido. Por isso, irmãos, em vez de se deixar levar pela radicalização dos inimigos, ele agora reconhecia que estava por detrás dele, de medo que sob sua liderança os judeus pudessem realmente ter sucesso, e entendeu que a melhor coisa que os judeus podiam fazer era continuar a sua tarefa. Irmãos, Jesus está voltando, mas ele ainda não voltou. Nós ainda estamos militando aqui na terra. Os que triunfaram, mas nós estamos aqui militando. Então seja um verdadeiro militante, como Neemias foi, seja um militante e eu também. Uma igreja do Senhor Jesus, que haja coisas novas na nossa vida, que haja inovação em cada um de nós, a renovação segundo a sua palavra. Não basta ser crente, não basta ter a Bíblia, temos que ser verdadeiros crentes e verdadeiros adoradores. Porque Deus continua buscando, não é procurando, é buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Até aqui chegamos ao fim. Irmãos, que nós nos empenhamos cada vez mais à vontade e à obra de Deus. E quando lidamos com a oposição, façamos sempre como Neemias. Amém? O Senhor nos abençoe. Eu vou chamar agora os nossos irmãos
que vão ministrar a ceia, vamos ajudar aqui na ceia do Senhor, nesse ato lindo e maravilhoso, coisa bela, só lembrar-nos que Jesus, tudo quanto fez e disse, ficou gravado no coração de cada um de nós.